aqui para fazer mais um vídeo. Esse vídeo foi um tema que eu achei muito interessante, eu acho que eu precisava de falar, porque é uma coisa que Deus está colocando muito no meu coração há umas 2 semanas, para mais ainda. E eu queria falar, é um assunto que muitos jovens gostam de ouvir falar, mas não buscam isso, que é o famoso avivamento. Gente, o que é um avivamento? Eu entendo avivamento como uma manifestação do Espírito Santo, a ponto de mais pessoas aceitarem Jesus. É questão de necessidade, não é questão de luxo. Só tipo, não, hoje eu tô querendo um avivamento, Deus me dá um avivamento. Não, é uma questão de necessidade. E quando aconteceu o avivamento na Bíblia, pra vocês entenderem que eu não tô falando besteira aqui. Pentecostes lá foi um avivamento que aconteceu no povo, lá na festa de Pentecostes, no caso, né? Quando o Espírito Santo desceu, pessoas começaram a falar em línguas, né? E Deus veio e começou a usar as pessoas e aquilo. Se você não conhece, tá lá em Atos. Leia lá que você vai gostar muito, é bem interessante. E tem muita gente que fala que, não, avivamento é só para aquela época. Não, não é. E eu peguei aqui na internet um avivamento que mexe muito comigo, eu acho muito lindo. E depois eu continuo, eu vou ler aqui e vocês só ouçam. É o avivamento da rua, como que é, gente? Avivamento da rua Azusa. É um nome meio estranho, mas não foi aqui no Brasil. Não foi no Brasil, acho que foi nos Estados Unidos, se eu não me engano. Eu sei que eu vou ler um pouco do que aconteceu aqui. E vai ter gente que não vai acreditar, mas realmente eu creio, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o poder que Ele tem. E eu creio que tudo isso realmente aconteceu e é maravilhoso. Em relatos de primeira mão, estavam testemunhos de cegos tendo sua visão restaurada, doenças sendo curadas instantaneamente e imigrantes falando em alemão, espanhol e Yiddish, que é uma outra língua que eu não conheço. E todos falando em seu idioma natal, para membros negros sem educação. Existiam negros que traduziam do inglês para a língua natal. Existiam pessoas que não sabiam falar o inglês e começavam a falar inglês. Eles cantavam também línguas, as músicas. Quem não conhece o dom de línguas, dá uma procurada. Vai ter gente que vai falar que não existe, mas existe sim. O dom de línguas é quando você fala na língua dos anjos, é uma coisa maravilhosa. E tinham pessoas que caíam no Espírito Santo. Tem gente que vai falar também que não acredita nisso, mas isso realmente acontece. Liam os testemunhos que eram enviados de fora, por exemplo, uma pessoa lá da África mandava um testemunho aqui e uma pessoa que era lá da China lia ele na língua do inglês, entendeu? É coisa realmente sobrenatural. Orações em dom de línguas, oração em dom de línguas para enfermos, pelos missionários, e todas as petições eram apresentadas por assistentes. Pregações espontâneas, ou seja, a pessoa não estudava antes de fazer a pregação, o Espírito Santo simplesmente vinha e falava por meio dela. Milhões de salvações, santificações, batismos com o Espírito Santo. Tem um cara que chama Lawrence Catley, cuja família participava desse avivamento. Diz que na maioria dos serviços, há pregações de Seymour. Seymour era o cara lá, que foi para a igreja, que começou esse culto nessa igreja, que Deus se alegrou e veio com esse avivamento. Ele consistia simplesmente em abrir a Bíblia e os adoradores vinham à frente para pregar ou testificar como eles foram guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, ele simplesmente abria a Bíblia e o Espírito Santo guiava. Muita gente gritava durante as reuniões, porque capaz da presença de Deus. Os membros da missão, eles não precisavam de tomar oferta, não precisavam era simplesmente um recipiente, as pessoas colocavam a oferta lá, que desse no seu coração. E normalmente davam de 50 a 60 pessoas nesse avivamento, nesse culto, normalmente. Aí quando começou o avivamento, chegava até centenas de milhares de pessoas. Pessoas do mundo inteiro iam lá para presenciar esse avivamento. E, cara, eu tenho uma coisa para te dizer. Isso pode acontecer nas nossas igrejas. Isso pode acontecer no meio dos jovens. Isso pode acontecer no meio da juventude, dos adultos, dos idosos, de crianças. Isso pode acontecer. Sabe? E eu tenho visto Deus se manifestando de uma forma tão grande esses dias.
esse de um tempo pra cá, sabe? E eu acho muito engraçado porque nesse mesmo caso, eu não li aqui agora, mas quando começavam os cultos, uma nuvem entrava. E isso, você sabe que isso é bíblico, porque aconteceu isso na Bíblia também. Quando Moisés, por exemplo, quando Moisés ele ia, montava a cabana e a nuvem entrava quando ele ia orar e tudo mais. Vocês não conhecem essa história, busca, que é muito interessante. E isso realmente é bíblico. E nessa época que esse pastor, o Seymour, enquanto ele orava um dia, a nuvem falou, Deus falou assim com ele, eu tô indo embora, mas a minha presença vai continuar, mas a nuvem tá indo embora. Mas daqui 100 anos, um avivamento vai vir e tudo mais. E vocês não acreditam, porque acabou, tem alguns meses que fez 100 anos. Ou seja, nós estamos, assim, na hora, né? Tá prestes a acontecer esse avivamento, eu creio. E, gente, eu tenho visto tantas coisas acontecendo, sabe? Tem uma pregação aí que eu vi contando, sabe, tipo, da África. Os jovens nunca estão recebendo tanto o Espírito Santo. Agora eu vi uma notícia de Nova York, que lá na rua principal lá de Nova York, jovens, grandes pessoas, muita gente se reunia para buscar a Deus em louvor, em comunhão mesmo. Na China, Deus manifestando em igrejas, coisas que não estavam acontecendo tão frequentes, agora está acontecendo assim, com frequência, sabe? Aqui no Brasil mesmo, gente, jovens recebendo o Espírito Santo, coisa que nas igrejas não estava acontecendo tanto igual acontecia naquela época. Hoje estão voltando a acontecer e Deus tem colocado muito ao meu coração um grande avivamento. Colocado, tipo, o avivamento está chegando. Porque eu tenho visto que os jovens estão precisando, não só a juventude, mas o mundo está precisando desse avivamento. Porque não tá fácil, sabe, conviver num mundo tão impuro. Eu acho que o nosso mundo tá mais impuro do que tudo, sabe? E os adultos, a geração passada não passou pelo que nós, os jovens, estamos vivendo. Nós estamos passando por tentações muito piores do que eles passaram. E eu creio sim que Deus tá prestes a derramar um avivamento. Basta a gente buscar, basta a gente querer, sabe? E eu coloquei aqui alguns passos pra gente buscar avivamento. Eu espero que todo mundo, se você realmente quer, siga esses passos, porque a gente precisa de um avivamento. O primeiro passo é a humilhação, é a rendição aos pés do Senhor. É dizer, Deus, eu quero, é ajoelhar e falar, Deus, nós precisamos, Deus, nós precisamos. Nós precisamos colocar essa juventude toda, essa igreja toda, esses idosos todos, esses adultos todos, até crianças, para se prostrarem aos pés de Deus e falar, Deus, nós precisamos de um avivamento. Porque como quem já viu aí o meu segundo vídeo e o vídeo do meu testemunho, eu conto exatamente isso, da minha experiência com a oração e um avivamento sobre os jovens que aconteceu. Eu orei e Deus se manifestou, sabe? E é isso que Deus quer. Eu creio que essa é a vontade de Deus, é manifestar no nosso meio, derramar a glória dele no nosso meio. Então vamos nos humilhar. O segundo é orar. A gente precisa de orar, porque todos os avivamentos que existem, sabe, você pode pesquisar na internet, grandes avivamentos, que vai mostrar milhares de grandes avivamentos que já aconteceram. Todos eles, antes vieram oração, por trás eles sempre tem um grande homem de oração, um grande servo de oração. Homem que eu falo é homem e mulher. Sabe, uma pessoa que orou incansavelmente por esse avivamento. E nós precisamos disso, nós precisamos pagar o preço no nosso quarto, entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e Deus que te ouve em secreto, Ele te responderá. Jejuar e orar, gente, é muito importante. Eu tô olhando pra ele porque meus negócios estão ali, minha escolinha. Nós devemos nos corromper das nossas práticas mundanas, corromper as práticas mundanas, acabar com isso, cortar o pecado da nossa vida, cortar aquele pecado que sabe que está nos atrapalhando, está nos afastando de Deus, e a gente sabe disso. Um avivamento não vai vir por uma coisa à toa, como eu já disse, isso vai vir por necessidade. E nós precisamos ter necessidade disso, do Espírito Santo, sabe? Porque a coisa mais maravilhosa é ter a presença do Espírito Santo em nosso meio. E um avivamento vem com a exclusão e a confissão e a exclusão de pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, a Deus, e falar, Deus, eu preciso da tua ajuda, porque Ele é o único que pode nos ajudar. E é mais isso que eu queria deixar aqui, falar pra vocês sobre esse avivamento, e eu realmente quero buscar esse avivamento, principalmente
sabe, no Brasil, vamos buscar, porque, sabe, gente, ele tá voltando, o pai tá voltando. E tem muitos jovens, adultos, idosos e crianças que vão ir pro inferno se nós não nos manifestarmos. E nós precisamos buscar a Deus nesse momento. Amém? Fiquem com Deus, se inscrevam, deem um like. E é isso. Um abraço. E escrevam aqui, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E me deem um tema pro meu canal, pro próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.